forma essa capilha. É o The Bullet One, a gente vai fazer o The Man in the Suit. Do Redcast, né, um podcast, e debateram vários assuntos, mas um assunto específico gerou polêmica. Talvez eles peguem os trejeitos, talvez eles querem The Man in the Suit. É muito comum em Hollywood a gente ver os atores encarnando seus personagens, mas não de forma literal. Talvez eles peguem os trejeitos, talvez eles queiram ser chamados pelo nome do personagem, mas sendo bem sincero, o termo encarnar personagem é perfeito para descrever essa série, e a gente vai descobrir o porquê nesse vídeo. The Man in the Suit. The Man in the Suit brinca com o conceito de uma pessoa presa em uma roupa. E assim como eu tenho certeza que tá todo mundo cansado de ver isso em todo lugar. FNAF que o diga. Só que em The Man in the Suit é diferente. Essa série aqui abre uma ramificação no nosso universo. Ela abre uma linha temporal onde as gravações do filme do nosso querido Godzilla não foram tão comuns e calmas. Não que elas tenham sido na vida real. Eu sei que falando desse jeito a coisa parece ser bem tosca, mas confia em mim, a coisa é bem desenvolvida. E sim, não adianta o quão distante eu tenha ficado dos Analog Horrors, essas pragas me seguem. E esse Analog Horror aqui foi um bom ar pra quem tava há um tempo sem ver um incidente com a roupa de Godzilla. Nesse primeiro episódio, é dito que o ator que usou a roupa do Godzilla era um ator tão qualquer coisa que ninguém sequer sabia como era o rosto dele. Ninguém nunca prestou atenção nisso. Nessa série, a gente não é um personagem dentro da história, como em Mandela Catalog ou CSC Corp. A gente é realmente só alguém que tá assistindo essas fitas, que são narradas por um narrador desconhecido. Esse narrador cita que durante a produção dos filmes do Godzilla, o homem dentro da roupa tinha uma relação um pouco estranha com a roupa. É estranho porque esse papel de viver o Godzilla meio que caiu do céu pra ele. E mesmo sendo horrível de botar ou tirar o traje, mesmo ele suando igual um cachorro lá dentro, ele simplesmente amou o traje e o personagem. Isso foi tão longe num ponto que ele ia pra casa e voltava pro set com o traje. Um dos produtores inclusive citou que ele não via mais o rosto desse ator. Abre aspas, ele vestia a roupa a maior parte do tempo, num nível que você nunca iria ver o rosto real dele. Talvez seja por isso que o ator era desconhecido. Ninguém viu o rosto dele. Era como se ele estivesse viciado naquele traje. Como se ele chamasse o seu nome. Seguindo na obsessão desse cara, ele decidiu simplesmente não falar mais. Ele ficava dentro daquele traje sem dizer uma única palavra. Quer dizer, ele falava uma, o seu nome. Que segundo ele, era Gojira, que não coincidentemente é o nome do traje. O nome do traje que ele usava era Gojira. Olhando até aqui, não me parece que o ator ficou obcecado pelo personagem Godzilla, e sim pelo traje, pela roupa que ele estava usando. Nesse vídeo, o narrador nos conta que a última vez que eles viram o Gojira naquele dia foi durante uma gravação. No caso, tava tudo acontecendo perfeitamente até o ator simplesmente parar. Ele ficou parado em um canto de forma estática, e geral achou estranho. O diretor até pensou que poderia ser uma piada do ator e começou a cutucar ele, mas mesmo assim, nada. Foi a partir dessas cutucadas que a produção notou que a respiração dele estava estranha e abafada. Eles precisaram intervir. Eles começaram a tentar tirar o ator de dentro da roupa, para ver como ele estava e entendeu por que ele estava paralisado. Essa foto foi tirada segundos antes da pessoa da direita ver o que tinha dentro da roupa. O que aconteceu foi que, aparentemente, a carne do ator se expandiu e se grudou ao traje. Isso porque à medida que esse homem abria o zíper da roupa, ele rasgava a pele do ator. Era como se a roupa e o ator tivessem virado um. De alguma forma, a pele, os ossos e os órgãos do ator preencheram todos os cantos da roupa. O cara praticamente virou um caracol, só que a concha dele era a roupa. Ao abrir a roupa, eles tinham esperança de achar algo desse tipo, mas eles se deram de cara com isso. E aqui é encerrado o primeiro vídeo da série. Esse vídeo serve mais para nos mostrar as regras desse universo. Essa série se leva a sério, afinal ela se passa na vida real. E nesse universo que é quase igual ao nosso, esse tipo de coisa pode acontecer. Próximo vídeo. O vídeo começa nos mostrando trechos do filme seguinte. Sim, eles gravaram todo o primeiro filme do Godzilla com aquele homem tendo se fundido com a roupa. E ainda chamaram ele pro segundo filme. Contratos, né, meus amigos? Se eles não fizessem isso, eles seriam processados. Ninguém gosta de perder dinheiro. O filme tava sendo um sucesso. E apesar deles quererem continuar sem trazer a público o que tinha acontecido, eles queriam entender o que estava acontecendo. A equipe que estava fazendo esse filme era a Toho. Eles... Oh, man in the suit. My boy got a spring lock. Get back to work, you Get back to work, you sack of I didn't poop. pay you I didn't pay you to just sit around. Oh, he bit his head off. カット。Coisas que a mãe ensina. É melhor tu rezar muito pra isso aqui sair, viu, moleque? The Man in the Suit. Toho. Eles contrataram médicos privados para analisar o ator. Obviamente, essa condição é extremamente rara. Os médicos não têm nada além de teorias. E uma das teorias que os médicos levantaram é que talvez ele tenha tomado algo que eles chamam na série de
pílula. E essa pílula foi a responsável por fazer a sua pele e os seus órgãos incharem, a ponto de ele preencher todo o traje. Aparentemente, o traje em si continua sendo só um traje. A roupa do Godzilla não é algo mágico que possui tudo que o veste. Não. O problema tá em quem vestiu. E eu gostei disso. Isso traz a história um pouquinho mais perto da vida real. A coisa foi tão séria que toda a estrutura óssea do ator foi rearranjada para caber dentro do traje e preencher todos os seus espaços. Por meio desses estudos, também foi descoberto que os olhos do ator saltaram para fora para caber exatamente onde deveriam ser os olhos do traje. E os olhos dele estavam a todo momento vermelhos, talvez porque ele não conseguisse piscar. No segundo filme do Godzilla, Godzilla Contra-Ataca, ele lutaria contra um outro dinossauro, Anguirus. Pois bem, segundo o vídeo, o ator que interpretou o Anguirus, que usou o traje do dinossauro, não foi divulgado. Durante a gravação, o ator do Anguirus ficou extremamente desconfortável em contracenar com o Godzilla. Isso que ele nem sabia o que tinha acontecido. Ninguém no set contou pra ele. Isso porque eles não queriam que vazasse essa informação. Ninguém podia saber o que aquele homem havia se tornado. O ator do Godzilla estava em constante mutação dentro do traje. Chegou num ponto que ele praticamente perdeu as cordas vocais dele, mas ele ainda assim conseguia emitir sons que pareciam o de um animal. Dá pra se dizer que a partir daqui, o nosso querido ator perdeu toda a sua humanidade. Ele literalmente havia se tornado só uma criatura. Durante as gravações do segundo filme, tudo estava correndo bem, até a fatídica cena em que o Godzilla e o Anguirus iriam ter que lutar. Na cena em que eles brigariam, o Godzilla deveria dar uma mordida no Anguirus, uma mordida cenográfica, mas não foi isso que aconteceu. O ator com a roupa de Godzilla mordeu a cabeça do outro ator, fazendo ele sangrar muito. Tá, cara preso dentro de uma roupa, mordida acidental na cabeça, meu Deus, eu não vou nem terminar essa piada. A mordida foi tão forte que os dentes do Godzilla atravessaram o traje do Anguirus e realmente acertaram a cabeça do ator. O curioso é que depois de deixar o outro ator inconsciente, o Godzilla começou a rugir para qualquer um da equipe que tentasse chegar perto para prestar socorros. Alguém presente lá no set de filmagem tirou uma foto do Godzilla na hora em que isso aconteceu. E essa era a foto. A equipe enfim conseguiu socorrer o ator do Anguirus e já foram direto tirar o traje dele. Isso era o que eles esperavam encontrar lá dentro. E foi isso que eles encontraram. Assim como aconteceu com o ator de Godzilla, o traje de Anguirus e o ator que o vestia se tornaram um. O traje de Godzilla era algo extremamente caro de se produzir para aquela época, e o único que existia era justamente o que estava fundido com o ator. Godzilla vs King Kong precisava ser gravado, eles chamaram o homem novamente. E nesse vídeo a gente vai ser apresentado ao narrador. Eu citei que o narrador não fazia parte da trama, né? Eu menti. O narrador opta por não mostrar nem seu nome nem seu rosto. No caso, ele seria um dos câmeras que iria gravar Godzilla vs King Kong. Ele era uma pessoa que ia estar ali presente nesse projeto e nos próximos. Com isso, a produção contou para ele tudo o que tinha acontecido. A única condição é que ele não contasse para ninguém isso. Mas nas próprias palavras dele, a verdade precisa vir à tona. O homem preso no traje amava viver o Godzilla. Ele gostava de atuar nos filmes e viver essa criatura. Mas estranhamente, ele não estava gostando de fazer esse filme aqui. Mas por quê? Simples. Godzilla vs King Kong era o primeiro filme da série Godzilla que seria feito por americanos, e não americanos, simplesmente por ele ser americano. A gente tá vendo um dos poderes do Godzilla é conseguir soltar um raio atômico pela boca, ou algo assim. O ponto é que o Godzilla ia fazer isso nessa cena com o King Kong, e o nosso querido narrador que gravaria aquela cena foi instruído a não parar de gravar independente do que acontecesse. Ok, o problema é que as coisas não saíram como planejado. Aquela cena estava sendo gravada num penhasco, de frente pro mar. O homem na roupa de Godzilla puxou o ator do King Kong pra dentro d'água, e eu tive apenas que filmar. Dentro da água, os dois brigaram, e apenas um deles saiu da água com vida. O nosso narrador nos conta que nessa hora ele saiu correndo do estúdio. Ele sabia que mais um ator tinha sofrido nas mãos daquela criatura. Assim que ele saiu do set e entrou em um dos corredores em direção à saída, a luz acabou. Ele começou a ouvir passos perto dele e deduziu que fosse um funcionário, querendo saber se ele estava bem e o porquê ele saiu correndo. Para conseguir enxergar no escuro, ele puxa uma pequena câmera e tira uma foto com flash do que tinha atrás dele. E o que tinha atrás dele definitivamente não era um funcionário.
essa foto ficou dias na cabeça dele. Ele sabia que o que ele tava pra fazer era burrice e que poderia colocar ele em perigo, mas dessa vez a curiosidade falou mais alto. Ele contou pra uma amiga dele. Segundo ele, ela era inteligente e podia ajudar. E ele gravou a ligação dos dois. Na ligação, ela cita que isso provavelmente é algo radioativo. Deixa eu explicar. O ator, antes de interpretar o Godzilla, de alguma forma foi exposto à radiação. E, bom, dentro do traje, o corpo dele explodiu. Mas não uma explosão a ponto de estourar o traje, mas sim a ponto de preencher todo o traje. E mesmo assim, ele continuou vivo. Só que o seu cérebro foi cada vez mais esquecendo da forma humana de agir. Ele foi cada vez mais se parecendo com um animal. O Godzilla é um monstro. E coincidentemente tem um homem se tornando um monstro. E esse homem tá preso dentro do traje de um Godzilla. Parece até ironia, né? Ela cita que na foto que ele tirou, os olhos daquela criatura estavam brilhando em branco, quase como se ele estivesse enxergando no escuro. E olhos humanos não fazem isso. Seja lá o que isso aí for, essa coisa precisa ser morta. A série até agora nos mostrou bem as suas vítimas, mas e quanto ao vilão? Quem é e por que esse ator tá agindo dessa forma? O vídeo Mailed Message serve justamente para responder essa dúvida. Esse vídeo inteiro é basicamente uma carta super expositiva do nosso querido ator que tá preso dentro do traje. Em mais um dia comum da sua vida em que ele ainda era um homem, ele saiu a trabalho fora do país. O seu país era o Japão. Infelizmente, nosso amigo viveu a assustadora época da Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe muito bem que 2 cidades do Japão foram apagadas do mapa durante esse conflito bélico. E foi justamente nos dias que isso aconteceu que nosso ator estava fora do país. Ele morava em uma das cidades. Como eu disse, essa carta é extremamente expositiva, e nela a gente encontra frases como "você nos ou vocês quem?". Meus amigos, aqui ele tá se referindo aconteceu que nosso ator estava fora do país. Ele acha que está no centro. Essa carta é extremamente expositiva, e nela a gente encontra frases como "você nos E olha que interessante, eu tava pegando ali Petrolina, mais de 2/3 da população fez o olhar com os americanos". Claro que isso não fez um amigo dentro do set. Amigo esse que tá trabalhando de espião pra ele. Esse espião entregou pra ele uma fita chamada extração dorsal. Logo no começo, eles já deixam claro o que eles vão fazer. Eles vão tentar remover o ator de dentro do traje de Godzilla, mesmo não tendo certeza se isso ia funcionar. Eles fizeram todo o procedimento com uma serra e ficaram impressionados. Eles acharam que o ator seria agressivo, mas ele não foi. E depois de feito, a fita nos diz que, abre aspas, os resultados foram fantásticos. O espião contou pro narrador que depois de 2 minutos gravando, a criatura atacou o homem que tava gravando com a câmera e começou a correr atrás do resto da equipe. Enquanto o nosso querido espião corria pra se salvar, ele tirou algumas fotos da criatura. E essas são as fotos. Essa daí é a única que me deu um pouquinho de medo. No vídeo seguinte, o narrador nos conta que ele pediu pro espião tentar descobrir o que aconteceu com o ator que foi atacado pelo Godzilla lá atrás. Ele queria saber o que aconteceu com o ator que usava o traje de Anguirus. Depois da mordida, ficou explícito que ele também se tornou uma criatura dentro de um traje. O ator e o traje de Anguirus também se tornaram apenas um. O próximo filme que eles iriam gravar seria um combate definitivo entre o Godzilla e o Anguirus. Eles transformaram essa série de filmes numa rinha, e pra realizar essa rinha, eles tinham que domesticar o Anguirus. Aqui tá uma foto deles tentando fazer isso. Ele também cita que tem um outro filme em produção. Um filme em que o Godzilla iria lutar contra uma mariposa gigante. A partir daqui eu achei que isso ia virar palhaçada. Mas calma, não é bem assim. Vem comigo. Nesse ponto, a criatura Godzilla já saiu totalmente do controle. Tanto que ela conseguiu fugir do set de filmagem. E isso foi parar nos jornais. As pessoas estão em pânico. Elas começaram a denunciar pra polícia, dizendo terem visto uma criatura que lembra a mesma que eles viram no filme Godzilla. Aí deu, né? Não tem escapatória pra Torro. Eles vão ter que se explicar. E bom, vendo as atitudes predatórias que ela vem tendo, a gente não podia esperar uma outra posição a não ser a que ela deu. Ela literalmente falou que esse Godzilla gigante que tá nas ruas é marketing. Eles assumiram a bronca, mas falaram que é tudo marketing pro próximo filme. O vídeo termina com o narrador nos falando que a Torre conseguiu fazer essa edição desse jornal parar de ser comercializada de algum jeito. E assim, chegamos no último vídeo. Mozura Suit Incident. Esse vídeo explica como que o Godzilla fugiu. Lembra que eu citei que tava nos planos eles gravarem um filme onde o Godzilla lutaria contra uma mariposa gigante? Pois bem, eles já estavam gravando esse filme. Na história, a mariposa foi feita com um animatrônico, enquanto o Godzilla era o ator preso no traje. Em certa cena, o Godzilla teria que lutar com algumas larvas, que viriam a se tornar mariposas também. Eram tipo filhotes da mariposa principal. O estúdio precisava de alguém para vestir a roupa de larva e ficar se mexendo como uma larva faria. E uma figurante que estava ali na volta aceitou o papel. Ela não sabia o que estava acontecendo. Durante a cena, como era de se esperar, o Godzilla mordeu a atriz. Os pais da atriz estavam presentes no set, e quando eles viram o que estava acontecendo, eles tentaram ajudar. E os dois foram espancados até a morte
pelo Godzilla. Depois de morder a atriz que estava no traje, o Godzilla novamente ficou mordendo e rugindo para qualquer um que tentasse ajudar. Só que dessa vez o estúdio estava preparado. Eles deram choque no Godzilla com tasers e foi nesse momento que ele fugiu. E bom, aqui vai a minha teoria sobre essa série. Toho é uma empresa multimilionária. Eles obviamente têm dinheiro para fazer um novo traje de Godzilla. Eles podiam sacrificar ou até mesmo tentar salvar de alguma forma esse ator, mas eles não fazem isso. Mas por quê? Eu tenho uma interpretação sobre isso. Os filmes do Godzilla são meio travados, afinal são pessoas em fantasias super desconfortáveis. Mas e se fosse possível fazer isso de uma forma realista? Eu acredito que o ator foi propositalmente exposto a algo que mudaria o seu corpo, a ponto que ele preencheria todo o traje e se tornaria a criatura. Óbvio que essa exposição foi feita sem o consenso dele, ninguém escolheu esse destino pra si. Assim, quando eles precisassem morder alguém em uma cena, não seria uma pessoa tentando ser um monstro, seria de fato um monstro. Se o monstro precisasse matar uma outra criatura em cena, a gente não ia ver um homem fingindo ser um monstro fazer isso. A gente iria estar vendo isso. Eles fizeram isso em todos os filmes, e justamente agora, no auge da série de filmes do Godzilla, eles iam voltar atrás? Não. Se eles vão fazer uma briga entre o Godzilla e uma mariposa gigante, eles vão ter uma mariposa gigante. Isso porque a mordida que o Godzilla deu na atriz foi premeditada. Nenhum dos seguranças do set interviu. Ninguém avisou aquela atriz aonde ela estava se enfiando. A mutação dela foi diferente da dos outros. Isso era o que eles esperavam achar na fantasia dela. O que eles encontraram na dos outros. Uma fantasia preenchida com carne, ossos e órgãos. Mas foi isso que eles encontraram. Casulo, que daqui não muito tempo vai sair uma mariposa gigante. Esse é o último episódio postado, mas certamente não é o último da série. Além dessa mariposa gigante, a gente ainda tem o Anguirus, que tá se preparando pra outro filme. E é claro que quando sair o resto dessa série, eu vou trazer aqui pra vocês. Eu realmente me surpreendi com a construção dessa série, e eu espero que tu tenha gostado dela também, porque o que vocês me pediram ela nos comentários não tá no papel. Opa! O vídeo ainda não acabou. Como todos vocês sabem, a gente tá no mês das festas de fim de ano e, meu Deus, como eu amo esse espírito. Lá no meu servidor do Discord, a gente fez uma gincana natalina. Os participantes... Acabou o vídeo, eba!